aqui diante de ti. Eu tenho tanto pra te agradecer. O quê? Dou graças, dou o que me desse, Senhor. Bem forte, bem bonito, bem suave. A Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Deus maravilhoso Pai, quero primeiro te agradecer, meu Deus, de estar aqui, Senhor, mais um sábado, meu Deus, para te agradecer todo o teu santo nome, meu Deus. Venha abençoar, Senhor, cada pessoa que está aqui, meu Deus, aquelas que não vieram, tu sabes o nome de cada um, meu Deus, e tu sabes de todas as coisas, meu Deus. Venha abençoar, Senhor, a vida de cada um, meu Deus. Venha abençoar a vida das crianças, a vida da nossa família e a vida da família de cada um, meu Deus. Vem, Senhor, botar cada bênção, meu Deus, no nosso coração, meu Deus. Venha abençoar também a minha casa, a casa de cada um que estão aqui, porque sou tu, Senhor, é quem sabe de todas as coisas, meu Deus. Abençoa aqueles que estão nos hospitais, meu Deus. Abençoa aqueles que estão doentes nas suas casas. Que o Senhor chegue lá com a sua cura, meu Deus. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou, é o Senhor que me leva a descansar. Junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou, minhas forças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o
pastor, por isso nada em minha vida faltará. Deixa de ser um pouco de Pilatos nisso aí. A gente deixar que o inocente pague, muitas vezes sabendo que ele não tem culpa. Aquela história da gente já crescer com a tendência de maldade. A gente, já quando criança, faz uma arte com medo de apanhar, deixa o irmão levar a culpa, outra pessoa levar a culpa. Já é um pouco de Pilatos aí. Você deixar um inocente levar uma culpa sabendo que ele é inocente, né? Estou levando assim, um contexto de uma coisa simples, mas que não deixa de ser. Então, eu, assim, nessa lição que a gente tem que aprender, para mim, serve muito a isso. A gente jamais não devemos julgar, mas se julgar, ter muito cuidado para não fazer pessoas inocentes, isso em todas as esferas da vida, pagarem por coisas que não fizeram. Ou simplesmente, antes mesmo de saber, já condenar, né? É verdade, assim, quando a gente paga por uma coisa que a gente não fez, é muito triste, porque, assim, a gente julgar os outros sem ter prova. Eu tenho visto o caso, não assim, mas a gente sempre vê nos programas, nas TV, nas coisas, né? Porque é muito triste você pagar por uma coisa que você não fez, né? Aquilo ali faz com que você até mexe com sua mente, né? Cai em uma depressão, alguma coisa. Porque se você, como o João falou, o menino aqui foi acusado de estupro. Aí a gente, na verdade, a gente não tem prova, a gente não viu. Julgou assim, já foi diretamente para a prisão. E aí? Aí será? Aí a gente fica sempre naquele, meu Deus, o que é que aconteceu? Será que foi verdade? Será que foi mentira? Mas, na verdade, só quem sabe é ele e Deus, né? Nós não somos ninguém para julgar ninguém. Mas as pessoas dizem assim, numa certeza tão grande, aconteceu assim, assim, que parece que estava lá na hora, né? Aí outras coisas que a gente vê, que as pessoas dizem, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, que fulano está comigo, se desaparecer, assim, tipo, fulano não vai botar a culpa em mim, vai botar a culpa em fulano, porque estava todo mundo junto. Se levar fio, eu vou levar isso aqui que ninguém está vendo. Isso aqui, as pessoas não estão vendo, mas Deus está vendo, né? Existem alguns pontos interessantes dessa lição que a gente precisa contextualizar. O primeiro deles, a gente viu aí na narração, que eles não tinham poder de matar Jesus. Os judeus não. Os judeus mataram Jesus. Os judeus não matavam. Só quem podia decidir o destino era o Império Romano. O que é que eles fizeram? Pressionaram Pilatos para poder julgar Jesus para a morte, condená-lo à morte. Então, ele fez uma pressão. Certo? É bom que a gente fique situado nisso aí. E qual foi a pressão? Primeiramente, os judeus eram uma nação, era um povo, né, fazia parte da lei daquele povo que odiava o Império Romano. O jugo romano, a opressão romana, a cobrança de impostos. Inclusive, eles odiavam, por exemplo, os publicanos que eram considerados cobradores de impostos. Era um palha da sociedade. Por quê? Porque eles viviam para fazer os caprichos do Império Romano. Eles eram responsáveis pela coleta dos impostos, né? E que atendia os caprichos do Império Romano, no sentido das finanças romanas, né? Bem, como é que os judeus que agora odiavam o Império Romano estava trazendo um judeu para ser julgado? Judeu julgando judeu, porque judeu defendia o judeu acima de tudo. Certo? Então, nesse sentido, acendeu uma questão de alerta para Pilatos. Porque uma das coisas que o Império Romano gostaria mais de evitar era tumulto, revolução ali no meio. O que o Império Romano mais queria era paz, para poder colher seus impostos tranquilo, né? Não queria movimento, baderna. Então, quando tem um baderneiro, a primeira coisa que eles faziam era condená-lo e julgá-lo e mandá-lo para a morte, para a pena de morte. Que era o quê? A cruz. Existiam algumas mortes, como existe hoje, apedrejamento, outros tipos de morte. Mas a cruz, não, a morte da cruz era específica para quem? Para aqueles que cometiam rebelião. Que era a pior morte, mas era a morte para dar exemplo para os outros não quererem fazer nenhuma rebelião, entendeu? Era o pior julgamento. E nesse sentido, o que é que eles fizeram? Olha, vamos fazer assim. Se nós, como judeus,
estamos assim, eu penso dessa maneira, né? Levando um judeu, ele vai logo ver que esse homem é um tumultuador. Então vai ser fácil ele. Vamos incentivar, vamos pressionar para que ele possa realmente decidir pela morte de Jesus. E então o que é que eles vão? Esse homem é um tumultuador, esse homem ele está causando tumulto. Voltando ainda da questão da morte da cruz, vocês lembram de Barrabás, que está nessa cena? Que é outro homem que também está nessa cena, que eles perguntam no final, vocês querem que eu solte o rei dos judeus, o rei de vocês? Não, crucificam. E vocês querem que eu solte quem? Barrabás. Por que Barrabás estava morrendo da morte da cruz? Porque assim como Jesus, ele era considerado, pelo Império Romano, um revolucionário, um baderneiro. Então, o texto chama ele de criminoso. Muitas pessoas eram um ladrão, mas por que ele era considerado ladrão? Porque ele era um cara que fazia aquele movimento. Por exemplo, ele usava da violência para atacar as escoltas romanas, pegar o dinheiro que era levado de impostos pelo Império Romano, né? Então, assim, ele era por meio da violência. Jesus não. Jesus era um revolucionário e, de certa forma, a sua palavra causava tumulto, mas por causa da palavra. Jesus era um tumultuador, segundo eles, não violento. Mas que para o Império Romano, o importante era manter a ordem e não ter tumulto. E agora, isso já é o primeiro ponto que leva Pilatos a pensar. Eu preciso condenar esse homem. É por isso que tem outra passagem que diz assim, é necessário que um homem morra, né? É mais ou menos assim, depois vocês me lembram o texto, do que uma nação inteira, para não prejudicar uma nação inteira. Para que o povo inteiro não sofra. Então era necessário tirar um, para que o povo não viesse sofrer. Porque de repente o Império Romano, por causa de um, que era Jesus, na cabeça dele, poderia ser castigado, ser mais oprimido ainda mais, né? Muito bem. Então esse foi o primeiro ponto para que Pilatos pensasse em condenar Jesus. O outro ponto que eu queria que vocês focassem é porque ele se sentiu ameaçado. A lição diz que ele sabia que Jesus era inocente, teve certeza, ainda foi avisado pela mulher, como Enes disse. Primeiro pelo interrogatório, a entrevista que fez com Jesus. Ele percebeu que Jesus disse assim, o meu reino não é desse mundo. Então você é o rei de judeus? Tu dizes. Quando ele viu que Jesus não era ameaça para César, coisa nenhuma, porque o próprio Jesus disse, não, se eu quisesse, se eu fosse um cara tumultuador, como vocês estão pensando, eu tinha um exército que vinha e me tiraria daqui. Mas ninguém fez isso. Pilatos disse, não, então esse homem não quer provocar nenhum tumulto. Essa acusação do tumulto aí está errada. Então percebeu que ele era inocente. Mas mesmo assim, sabendo que era inocente, e ainda foi avisado pela esposa, porque ele então decidira colocar Jesus para morrer na cruz. Levar Jesus para a cruz. Condená-lo à crucificação. Por uma coisa. Ele estava preocupado com a reputação pessoal. O cargo que ele exercia. Nomeado por César. Então ele pensou em quem? Pensou naquele momento em César. Quais são os dois motivos? Primeiro, essa questão do tumulto, dele ser um revolucionário, que o Império Romano não tolerava. Talvez se tivesse uma coisa que o Império Romano ficasse bem atento, era com qualquer cédula de tumulto. Qualquer coisa que começasse a ameaçar o seu poder, a sua autoridade, ou a paz, que chamava paz romana, né? Pax. Eles queriam paz. Mas aí eles, não, mas esse homem aí não é ameaça, não. Não vai. Esses judeus estão blefando. Aos olhos das pessoas, dos judeus, estava havendo um tumulto naquele momento ali entre os judeus, e isso soava mal para o próprio Império Romano, né? Para a imagem de Roma. Então a preocupação dele, na realidade, era conter aquele tumulto. E na cabeça deles, para conter o tumulto, seria matando Jesus, que era a vontade do povo, da maioria, né? O tumulto poderia acontecer se ele não julgasse. Aí ia manchar a reputação dele diante de quem? De César. Então, quem era a preocupação dele? Com César. Ele viu que era um homem inocente, ele podia dar o julgamento correto, ele foi colocado à prova. Mas ele decidiu errado, condenou o inocente, simplesmente porque naquele momento ele considerou,
ele levou em conta, principalmente, a sua reputação, a sua imagem diante de César. E pensou no cargo, na posição que exercia. Então, naquele momento, ele estava pensando na posição. É como, por exemplo, acontece, às vezes você pega um cara vai preso, e a população vai atrás daquele cara para querer lixar, aquela confusão toda. Enquanto não se resolve com aquele cara ser preso de fato, vai ficar aquele movimento nas ruas, né? Era mais ou menos isso lá na época, acredito eu, que tinha aquele movimento contra Jesus, os gritos, né, que a gente vê em filmes. Enquanto ele não decidisse isso, que o destino de Cristo naquele momento ali, e permanecer essa revolta do próprio povo, né? Então, nesse sentido, quando ele percebe que Jesus é inocente, ele diz assim: olha, está aqui o rei de vocês. Aí, nós não temos rei. O nosso rei é César. O que está em jogo aqui é o que César vai dizer de tudo isso. Será que César vai aceitar um tumultuador do meio? Porque nós queremos César. Eu vou só abrir um parênteses aqui. O autor da lição, ele diz assim que Jesus veio para os seus, né, mas os seus rejeitaram. Então, não tem esse texto, né? E foi nesse momento que houve a rejeição. Que naquele momento o povo judeu estava dizendo: nós não queremos Jesus, nós não queremos o Messias prometido. Nós preferimos o nosso governador romano, que se colocava como não só rei, como imperador, mas como um Deus. Então, quem foi o rei do coração dele naquele momento foi César e não Jesus. Nas escolhas que nós fazemos, nós estamos escolhendo Jesus para ser o rei do nosso coração, para ser o nosso Messias, Senhor e Salvador da nossa vida, ou estamos dando lugar ao César? E aí, pense na questão de César. Quem é esse César em nossa vida? Porque muitas vezes o César é o poder político, que é esse mundo. Jesus diz: meu reino não é desse mundo, nesse mesmo texto, mas nós preferimos o reino desse mundo. Foi o caso de Pilatos, quando crucificou Jesus e condenou o inocente, ele estava pensando em César, então ele escolheu César, né? E do mesmo jeito, o povo de Israel, nós não temos rei, nosso rei não é Jesus, nosso rei é César. E nós hoje, quem é o nosso rei? Quem é o rei do nosso coração? Eu quero fazer diferente de Pilatos, quero fazer diferente do povo judeu. Eu quero dizer que o rei do meu coração é Jesus. Mas infelizmente as pessoas preferem dar honra, glória ao pastor, ao apóstolo, a sua denominação, a agremiação religiosa, ao dinheiro, que ocupa o trono do nosso coração muitas vezes, é exatamente as coisas desse mundo. E Jesus diz o quê? O meu reino não é desse mundo. Jesus disse para Pilatos. Pilatos fez o quê? Não quis saber disso, ele rejeitou. Nem quis saber como era esse reino de Jesus que não era desse mundo. Mas ele preferiu a sua reputação diante de César e condenou Jesus. Manter sua reputação. Eu fico pensando aqui, aí a gente vai pensar que a nossa vida, gente, é feita de escolhas. Pilatos perguntou: vocês querem Jesus ou Barrabás? Barrabás. E o que eu faço com esse aqui? Crucificam. Aí a lição faz uma sacada que eu acho extraordinária quando diz assim: do mesmo jeito César teve o momento de sua escolha. Você decide, você quer César ou Jesus? E eu fico imaginando Pilatos dizendo a mesma coisa: eu quero César. A lição de hoje, ela toca em 2 pontos principais. Quem é Jesus? Jesus é o Salvador e Senhor. Tem um reino que não é desse mundo. Isso Pilatos teve certeza, que ele era inocente. Então ele descobriu quem era Jesus. Ele sabia quem era Jesus, o Senhor e Salvador, que ele era o Messias, que ele tinha um reino que não era desse mundo, que ele era o Senhor da verdade. O que é a verdade? Porque ele perguntou. Mas o que é que Pilatos fez? Eu quero César. O que é que ele fez de Jesus? Crucificou. Ele sabia que era Jesus. Era a primeira pergunta. E a segunda pergunta: o que é que eu vou fazer com essa informação? Que Jesus é meu Senhor, meu rei, que o reino dele nesse mundo, que ele tem a verdade. Pilatos poderia ter aceitado Jesus e aceitado essa verdade e esse reino, mas não fez. Os judeus poderiam ter aceitado Jesus, sabia quem era Jesus, mas também não quis. Escolheram Barrabás. Assim como naquela época, como Pilatos, as pessoas estão preocupadas mais com o momento, não é? Ele queria manter o seu governo a qualquer custo.
E a gente sabe que o governo do homem na terra, um político mesmo aqui, passa 4 no ano no poder, no máximo 8 quando tem uma eleição, mas faz de tudo para se manter no poder, como se fosse aquele fosse a própria vida deles. Então ele deixou de tomar uma decisão que implicaria para a vida inteira, ou a eternidade, para pensar só em manter um governo que era momentâneo e passageiro. Assim também como Herodes, que tentou matar Jesus, quando criança, porque estava com medo de perder o seu trono, mas morreu. Aí eu vou fazer uma pergunta para a mãe, para a Francisca, para a Vanusa, para eles. Vocês não acham que as pessoas estão mais preocupadas com as coisas desse mundo? Até mesmo a pessoa, quando é para tomar uma decisão lá de Cristo, aceitar Jesus como Senhor, passar a seguir o jovem rico, né? O jovem rico, por exemplo, teve a oportunidade de fazer uma escolha. Quem era o César dele? O dinheiro. Então, retirou-se triste. Quantos hoje, quando são convidados a ser um discípulo de Jesus, a seguir Jesus, não se retiram tristes? Porque preferem as coisas desse mundo, as coisas que lhe traz prazer momentâneo, alegria momentânea, do que uma coisa para a eternidade. Vocês concordam comigo? Eu acredito que o povo hoje se preocupa mais com o que tem do que com Jesus, né? Com as coisas do mundo. Porque hoje para muita gente, só é o dinheiro, né? Quem tem dinheiro, muitos não lembram de Jesus, esquece Jesus e fica de lado, né? No meu pensamento é esse. Hoje a gente está num país um Brasil tão, sei lá, Jesus, só Deus. Porque as pessoas não se incomodam em machucar ninguém, as pessoas querem passar por cima de tudo, quer achar que é mais de que Deus, né? Porque está com o poder na mão, se acha, quer passar por cima de quem vier na frente, tá nem aí. Não vai se incomodar se vai machucar alguém lá na frente, mas passa por tudo. Mas eles acham que para eles está fazendo certo, né? Mas para Deus, Deus sabe de tudo, né? Pode até esconder para o mundo, mas para Deus, ele nunca vai poder esconder. Então, ali ela não teve só fé em Deus. Ali eu acho que a fé dela foi dividida entre o mundo e Deus. Aí, assim, Deus decidiu, né? Porque uma coisa é certa, sendo ateu, acreditando, enfim, isso aqui é passageiro. Isso aqui é passageiro, né? Ninguém vai contra esse pensamento. Aqui a gente está aqui, um dia morre. Um dia morre. É impossível viver eterno. Então, aqui. Então, assim, se um dia morre, isso aqui passa, é passageiro, de fato. E quem quer ter algo a mais, quem não quer simplesmente parar por aqui, tem que buscar Jesus. Ele é o caminho, ele fala sobre isso. E o mundo de hoje, as pessoas buscam demais dinheiro. A gente vê pastores no YouTube que eu fico assim horrorizado, o quanto eles se vendem, buscando enricar, buscando dinheiro. E se dinheiro fosse tudo, a gente vê pessoas ricas que têm problemas seríssimos de doença, né, de saúde no caso, psicológicos, a gente falar agora sobre isso também, problemas mentais que enlouquecem, filhos ricos que matam os pais por causa da herança. Quer dizer, que dinheiro é esse que não resolve as coisas, né? Não que uma pessoa que tenha problemas psicológicos não tenha Cristo, não é isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que o dinheiro não livra você disso, né? Então, não vale a pena você ficar correndo atrás de uma coisa em vão. Como, recentemente, o cara que foi morto, ele roubou, aquele empresário lá, enrolou as pessoas, fez um patrimônio de bilhões e foi morto. E aí? De que adiantou tudo isso se não tem a paz? Então, o que é que, para mim... Então, assim, para mim, eu cheio de falha, como todos nós somos aqui, pecadores, cheio de falhas, enfim. Mas a gente tem que ter, eu venho buscando isso para mim há muitos anos já, de que é aceitar assim, a vida que você tem, que Cristo sabe o que você precisa de fato, não ter aquela ambição, e o principal é ter a paz. A famosa paz que Cristo dá, só Cristo dá. De você poder dormir bem. Não é preocupações nós temos, não é isso que eu quero dizer. Aquela paz de tranquilidade. Que as preocupações vêm, mas tem a paz de Cristo. Então isso é que é importante, você viver em paz. O dinheiro não compra essa paz. Eu quero só retomar as duas perguntas, que as duas perguntas mobilizadoras, centrais, que serve tanto para os judeus, que aqui levaram a Jesus para ser condenado ali por Pilatos. Quem é Jesus?
E talvez a gente possa pensar que os judeus ignoraram a questão de saber quem era Jesus. E nesse sentido eu acho que Pilatos foi mais afinco, porque ele procurou saber quem é Jesus, quem é você, você é o rei judeu. Eles nem procuraram os judeus, mas Pilatos parece que está procurando conhecer Jesus. E talvez podemos dizer que os judeus não entenderam Jesus e por isso pediram sua condenação. Mas Pilatos conheceu Jesus. Ele soube quem era Jesus, que o reino dele não era nesse mundo. Agora vem a segunda pergunta. O que vou fazer com ele? Os judeus responderam prontamente: crucificam. E no caso de Pilatos, ele também lava as mãos. Pilatos lava as mãos, né? Os judeus pedem sua crucificação e muitas vezes nós, assim como Pilatos, lavamos as mãos. Sabemos quem é Jesus, conhecemos, o reino é desse mundo, tem a oportunidade de tomar uma decisão importante como Pilatos teve, mas não toma a decisão ao lado de Jesus. Igual o jovem rico que também teve a oportunidade de seguir Jesus, ser um discípulo dele, mas também não tomou essa decisão. Então, infelizmente, ele lavou as mãos. Então, as duas perguntas são respondidas aqui, com esses personagens. Tanto os judeus como Pilatos. Quem é Jesus, que para os judeus eles ignoraram. Já Pilatos, não, ele procurou saber e conheceu, e viu que ele era inocente, viu que o reino dele não era esse mundo. E a segunda pergunta, o que fazer? No caso dos judeus, pediram sua crucificação, crucificam, e no caso de Pilatos, lavou as mãos. E agora, essa pergunta reverbera para nós hoje. Quem é Jesus para você, Yendes? Quem é Jesus para você, Gilvan? Quem é Jesus para você, Fátima? Francisca, Vanusa? Ah, Jesus é meu Salvador e Senhor, eu estudo a Bíblia, eu já aprendi isso. Mas o que eu vou fazer com esse Jesus? Será que eu não estou tomando as mesmas atitudes com meus atos e pensamentos, crucificando Jesus, assim como os judeus? Será que muitas vezes, quando eu tenho que tomar uma decisão importante ao lado de Jesus, eu não tenho lavado as minhas mãos, como Pilatos? A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre. Amém. Mais uma vez, a Ele a glória. A Ele a glória, com profundas riquezas, o saber, o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas, quão profundas riquezas, o saber, o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Somente a Ele toda a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre. Amém. Obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede de aprendermos mais um pouco de Tua Palavra. Que cada jovem, cada criança e adolescente aí na sua sala, na sua classe, possa, Senhor Deus, crescer mais na graça e no conhecimento da Tua Palavra a cada dia. Que o que nós também aprendemos na sala dos adultos, na classe dos adultos, que possamos realmente, a partir do que nós estudamos hoje, ó Deus, fazer as escolhas certas. Que a história de Pilatos, a história daquele povo ali que rejeitaram a Jesus, possa
não ser um exemplo para que nós possamos fazer o mesmo, mas que nós possamos, a partir da escolha que eles fizeram, saber as escolhas que nós precisamos tomar cada dia diante de Ti. Reconhecer quem o Senhor realmente é, o que o Senhor realmente representa, o que o Teu reino significa para nós, e poder, Senhor Deus, a partir dessa informação, tomar uma decisão correta, saber fazer as escolhas certas. É isso que nós oramos, Senhor Deus. Nos ajuda a cada dia, a cada amanhecer, a cada decisão importante de nossa vida, fazer essas perguntas. Quem é Jesus? O que eu vou fazer com isso? Nos ajuda, Senhor, a sempre ter a resposta certa para essas perguntas. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.